leiam esse período com outras lentes e valorizem ainda mais o Brasil que estamos construindo. Não construímos ainda, mas estamos construindo. Dizer que é uma peça que me anima muito, inclusive porque ela não tem uma coisa que está na moda ultimamente, que é o espetáculo da tortura, que virou espetáculo. Vendemos sabonetes com tortura, entende? E com as nossas histórias. Reabilitamos canais de televisão que estão na falência com as nossas torturas. E isso é uma questão muito complicada. A peça escolhe exatamente outro caminho. Para além da discussão, da visão da tortura e da denúncia da tortura em si, é o que ela provocou nas pessoas, o que ela destruiu do país e dos indivíduos. É assim, na atualidade, na importância disso hoje, não é nem tanto nós deixarmos para trás as coisas que aconteceram. É as coisas que acontecem hoje. Porque o aparato repressivo continuou intacto, ele não foi mexido. Mudou de nome, SNI para não sei o que e tal, mas ele está ali inteirinho, pronto para massacrar outros que se levantem. Então isso é um alerta, porque estamos vivendo um momento meio de marasmo, as coisas não estão tal, mas se a contradição acirra, ele está ali para morder igual mordeu antes. O presidente João Goulart, quando foi deposto, as suas reformas de base, que não era um programa socialista, mas era um programa de profundo interesse popular, ele tinha 80% de aprovação da população. Ora, você impor um outro regime, um outro projeto a esse, é impossível sem a violência. Talvez o aparato repressivo construído dentro das Forças Armadas seja ainda mais feroz do que eles construíram fora. Em geral, as pessoas não se atentam a isso porque a memória do golpe militar, né, dos militares como assassinos, é tão forte que a gente se esquece que, na verdade, eles atingiram os próprios companheiros de maneira muito cruel, muito cruel. Tem um caso de um companheiro nosso, que foi da VPR, o marinheiro, o marujo, Otacílio Pereira dos Santos, que com ele a crueldade atingiu uma sofisticação sem fim. A polícia do Ceará, da cidadezinha onde ele era do Ceará, levou o jornal com o escrache da prisão dele, do Otacílio, chamando de terrorista, assaltante, essas coisas todas que nos chamavam, e alguns tentam ainda continuar chamando, né? Foi levado um jornal para o pai dele, onde está o escrache dele, nos termos da época e da direita. O pai dele se envergonha e se suicida. Mas não é suficiente a sofisticação. Eles pegam o jornalzinho do interior do Ceará, com a história do suicídio do pai do terrorista, e jogam dentro da cela do marujo para ele ler. No meu círculo de amigos, todos que a Michele conhece meu pai, todos que conhecem meu pai, tem meu pai como uma referência histórica mesmo, né? E ele nunca conseguiu falar muito sobre o assunto. Só que eu sei, por estudar na escola, e por ler, e por me interessar, e por assistir filmes e ver televisão, e os meios de comunicação estão muito abertos para o histórico, para o que aconteceu, para os fatos, para as datas históricas. Mas eu acredito que o que convence a gente realmente são vocês. Eu acho que eu preciso, como ser humano, já que eu não posso ouvir dentro da minha casa, saber de vocês exatamente como foi. Porque não adianta eu ver batismo de sangue e ver Frei Tito e ver Frei Beto, não adianta. Eu ainda penso como dramaturgia. Acho que o jovem precisa conhecer o ser humano que estava por trás do Pau de Arara. E não só, ele fez isso, não importa o que fez, ninguém merece isso, não importa o que fez. Então vocês é que têm que aproveitar esse assunto e, poxa, resgatar mesmo, exigir. Vocês têm que exigir a história do Brasil seja passada a limpo, sim.
Porque vocês têm direito. Nós temos direito a saber o que aconteceu aqui no país, né? Eu sei de casos, espero que hoje isso não esteja acontecendo mais, porque é um troço dolorosíssimo. Mas eu sei de casos de famílias que no Natal, no aniversário do filho desaparecido, montavam a mesa de jantar esperando que talvez ele pudesse voltar. Sei de gente que não se mudou da casa em que morava porque o filho desaparecido conhecia aquele endereço e podia reaparecer. Quer dizer, a questão do direito de enterrar seus mortos é uma questão fundamental. Aliás, está na literatura universal desde o tempo da Grécia antiga. É algo absolutamente fundamental. E é algo que, para um país, é essencial para virar a página. Quando a gente começou a discutir na OAB essa campanha da memória, algo que teve muito presente na elaboração da campanha foi a experiência da África do Sul, com Nelson Mandela, que é uma das maiores figuras vivas hoje da humanidade. O Mandela passou 27 anos preso, 13 dos quais quebrando pedras. A maior parte dos 27 anos em isolamento. Ele tinha tudo para ser uma pessoa ressentida e uma pessoa, enfim, ao sair dessa situação, que não pudesse ter a lucidez de uma reconstrução do país. O Mandela chegou a dar, por ato dele como presidente, a anistia até para torturadores e assassinos, com uma condição, de que eles fossem diante de um tribunal e dissessem tudo o que tinham feito. O que eles omitissem, eles poderiam ser acusados por aqueles crimes e condenados. Foi uma catarse na África do Sul. Aqueles horrores todos, talvez até piores do que aconteceu aqui, vieram à tona. E a sociedade ficou horrorizada, chocada. Muitos torturadores assassinos não foram punidos pessoalmente, mas certamente foram criados anticorpos naquela sociedade para que isso não se repita. Isso, pessoalmente, eu quero dizer que, embora defenda a punição de torturadores, eu acho bom quando, principalmente os responsáveis, quando eu vejo que na Argentina o último general foi condenado, é uma coisa boa, inclusive porque tem um efeito didático. Entende? De certa maneira, o futuro da tortura está ligado ao futuro dos torturadores. Agora, eu digo isso com a maior tranquilidade, quer dizer, eu perdoaria quem me pendurou no pau de arara, quem me deu choque, etc., se isso fosse o preço para que o país conhecesse tudo o que aconteceu e criasse anticorpos. Quer dizer, na verdade, é menos importante até mesmo a punição dos torturadores e, mais importante, a abertura desses arquivos, os arquivos verdadeiros, não esses arquivos fajutos que tem por aí. Eu pedi o meu habeas data e era uma coisa da risada. Entre outras, eu dizia que eu era uma pessoa muito perigosa devido à minha alta periculosidade. Ponto. Quer dizer, um negócio que não serve para nada. Mas os verdadeiros arquivos são fundamentais. E que se veja onde é que estão os desaparecidos, se deu o direito às suas famílias de sepultarem os restos mortais, de homenagearem seus mortos, se deu o direito ao país de conhecer o que aconteceu, quem fez, o que fez, quando fez, onde fez, e que essas pessoas que fizeram isso tudo podem até não serem presas, mas vão ter que conviver com esse estigma e com essa marca. Entende? Isso é algo fundamental para que a gente vire a página e construa um país livre desse tipo de coisa no futuro. É uma temática que, como ele havia falado anteriormente, que nós, jovens, devemos conhecer. E me emociona muito, porque quando eu vejo as mobilizações, só quem escutou o batido de uma bota e uma batida de um cacetete num brasão sabe o que é a emoção de estar lá na frente na guerrilha. No meu estado não existe passe livre. E eu já corri do BOPE, já levei gás de efeito moral e é muito forte para a gente ter, enquanto jovem, a gente não tem noção só quando está lá. E quando a gente começa a lembrar aquela música, esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Não tem noção do que é você estar lutando por uma pátria, por algo que você não toca, por algo que você não vê, só sente. E aí, quando a gente está ali, a gente sabe realmente o que é o valor da ideologia e que é isso. E é mais em tom de parabéns para vocês, porque é uma coisa que a gente tem que bater, como ele fala no texto. Só se planeja o futuro olhando o passado. E eu digo assim, às vezes sinto vergonha dessa geração que está aqui, que é a conveniência, né? A ditadura da conveniência nos deixa, mais uma vez, né, de braços
abertos para o conveniente de medo de perder estabilidade. Mais uma vez, somos levados à ditadura, né, de outra forma. E aí eu quero que vocês rodem muito o Brasil, que vocês consigam muito mais coisas que vocês conseguiram, que vocês, sei lá, façam temporadas em escolas, que arrastem o pessoal do ensino fundamental, do médio, que participem muito de grandes projetos, porque vale a pena, é quase intocado, um passado tão recente e que a gente tem que olhar para a gente tomar vergonha na cara, enquanto brasileiros, e saber o que a gente poderá fazer vendo essas imagens de todo mundo gritando anistia. Só sabe isso quem se deita no chão e espera um carro da polícia passar por cima. Parabéns para vocês. Depois que eu voltei para o Brasil, eu comecei a reunir todos os documentos que eu pude sobre os seus pais, sobre outros tantos companheiros. Alguns desses papéis até ajudaram no processo do Daniel, mas eu só consegui chegar até um certo ponto. Ainda falta muito para que toda a verdade venha à tona. Ele, mesmo assim, no isolamento dele, depois que ele volta da anistia, quando ele volta para o Brasil, ele continua acreditando. Ele não fica... Ele não é um derrotado. Ele continua acreditando que ele vai encontrar uma maneira de mostrar essa história. Então ele passa a vida juntando documentos e caixas e tudo que ele pode para um dia passar essa história. Então quando ele encontra a Clara, aliás, quando a Clara encontra com ele, que ele nem imaginava, é a possibilidade desse futuro realmente ser construído de uma outra forma. Então essa foi, na verdade, um pouco a nossa piração, assim. E a tentativa de, o tempo inteiro, fazer um paralelo com os clássicos, né? São vários trechos de tragédia que a gente vai costurando ao longo da peça, justamente porque essa história já foi contada. E o homem continua fazendo errado e vai continuar fazendo enquanto a gente não conseguir olhar e assumir os erros para poder construir um futuro diferente. Enquanto a gente, que se deve ser da mesma geração que eu, ficar olhando para essa história, ficar falando isso não me diz respeito, a gente daqui a pouco está fazendo igual. Está cometendo os mesmos erros. Então é isso que a gente não quer. Então a gente não está fazendo a recuperação da memória. E essa é uma coisa muito grave, essa é uma denúncia que eu acho que todos nós como cidadãos devemos fazer, porque nós temos que ter um Museu da República que fale para os estrangeiros, para os nacionais, para os nossos jovens, o que aconteceu nessa República depois de 64. Não podemos ficar só falando de Nilo Peçanha, né, do pessoal da República Velha, da República Oligárquica. Um país que já teve um operário na presidência da República e tem agora uma mulher, é um absurdo que a gente não utilize aquele espaço para a recuperação da memória, para a luta pela abertura dos arquivos que estão aí sendo necessários se abrir para a gente reconhecer um pouco da nossa história. É uma peça muito importante para todos nós, para a sociedade brasileira, que muitos jovens possam ter a oportunidade de estar com vocês, porque a sensibilidade de vocês foi muito grande em construir a peça, não é? A questão do silenciamento da memória fica muito clara no encontro entre duas pessoas da mesma família que, ao entrar em contato físico com uma com a outra, são incapazes de dizer a verdade a respeito da sua origem, né? E esse é um efeito que se propagou e se irradiou pelo mundo, em todos os países em que a violência de Estado se fez da forma sobre o terrorismo de Estado. E hoje penso que nós estamos quebrando esse silêncio e a contribuição que vocês dão como artistas, ela é fundamental, porque nós temos procurado de diversas maneiras, como ex-presos políticos, atingir através de debates, palestras, mas certamente, se nós pudéssemos, digamos, congregar todas as forças que possam levar adiante a ideia da urgência da memória nesse país, eu acho que a gente teria realmente, como vocês dizem, um outro mundo, um outro país. E que esses registros da tortura bárbara que sofreu o Mário Alves não estão escritos em arquivo nenhum, porque eles não vão fazer uma ata da sessão de tortura. Isso tem que ser testemunhado. Daí porque
Ao par de se começar a fazer o levantamento dessa documentação, é importantíssimo que nós façamos uma ampla convocação a todos aqueles que, como eu, como você, fomos presos políticos, para escrevermos aquilo que não foi escrito pela repressão e transmitirmos às novas gerações o que foram os anos negros da ditadura militar no Brasil. E depois a questão também da televisão, que foi um dado muito marcante, que as pessoas de fora não entendiam aquilo. Como que um militante, como com um guerrilheiro militante, aceita fazer um depoimento na televisão? Inteiramente destruído, inteiramente aniquilado pela tortura, né? Foi um processo realmente de aniquilar, de matar, de dizimar, né? Os que sobreviveram, sobreviveram com essas sequelas. Então, acho que esse clima que vocês conseguem passar, para mim, é a coisa mais importante. Porque isso resgata a história e dá a verdadeira dimensão da luta política que nós travamos. Vocês jovens, principalmente, se querem salvar realmente essa memória, vocês têm que salvar seguindo o exemplo do teatro que hoje nós vivemos aqui. Essa experiência tem que ser levada e tem que ser mantida. Um dos pontos, eu acho que assim é uma originalidade, porque é um tema difícil, que é se referir, né, ao apoio da ditadura pela maioria da sociedade, né? É algo difícil e que não está presente na maior parte dos filmes, principalmente produzidos dos anos 80 para cá. Né? Então, quando vocês lá pelas tantas começam a falar que a maioria consente, que a maioria cala, que a maioria se recusa, que eu não sou a maioria, né? É algo muito importante. A percepção, né, de que a ausência de direitos parece que foi ignorada por boa parte da sociedade como algo que dizia respeito a toda a sociedade. Né? Tem vários debates, por exemplo, sobre o AI-5, né? Eu estudo especialmente os governistas, né? Eu estudo a Arena, eu estudo justamente quem apoiava diretamente, militava a favor da ditadura, né? Então, em vários debates, né, vários juristas e vários políticos ligados à Arena, eles diziam não, mas o AI-5 ele é apenas uma medida que será utilizada em alguns casos, né? O bom cidadão, ele nunca será atingido, né? O bom cidadão, o trabalhador, ele jamais será atingido pelo AI-5, não há o que temer. Eu vi poucas vezes, poucas peças, aonde essa ideia do consenso que a ditadura tinha por parte da sociedade era abordado da forma como aparece nessa peça. E achei, inclusive, bonito, porque tem um jogo de palavras que ele faz, né, o consentimento e sem sentimento, que é consentimento com / sentimento, ou então a palavra consentimento. Achei muito bonito isso na peça, né? E depois aparece também, eu fiquei bastante grata a isso, o momento de 74, 77, porque às vezes eu acho que, até já falei isso, que a comissão da anistia às vezes privilegia muito o período da luta armada e não coloca em destaque todo um período que foi de 74 a 85, onde as pessoas foram para as ruas chamando liberdades democráticas. E aí estava ali aquela manifestação, libertem nossos presos agora já, um outro tipo de manifestação. E eu acho que a peça tenta cobrir isso tudo. E achei também interessante a forma como a peça, inclusive, discute o momento em que o rapaz está fazendo a autocrítica da luta armada e, ao mesmo tempo, a irmã está cobrando dele um engajamento que é quase que moral. Que ela diz, mas você é covarde, você é isso. E ele está querendo dizer assim, não, mas eu acho que isso não está dando certo. Ela diz, você é covarde. Quer dizer, a confusão entre os valores morais e pessoais com as avaliações políticas. Eu achei que isso era uma coisa assim bastante interessante. Então eu acho que a peça de vocês, ela problematiza questões importantes e enfim, vocês são umas gracinhas. Eu gostei muito da peça, eu gostei muito do trabalho de vocês. Eu acho que a principal maneira que a gente tem de entender a história é a gente tentar promover espaços de troca de geração, né? Então,
a peça de vocês já tem todo o mérito por tentar trazer essa concepção da gente trocar, né, as gerações se trocarem, a gente conhecer a história a partir do relato de quem viveu, a partir de qual inserção foi, né? Meu pai teve uma inserção, o Abílio provavelmente teve outra, mas conhecer essa história a partir dessa trajetória é o que nos dá sentido, né? Então, tem todo o mérito a peça de vocês, me emocionou, fiquei muito emocionado e também trouxe meu pai para isso, né? Para a gente conversar e a gente repercutir mais a proposta de vocês. E aí, Carol e Alexandre, eu acho muito interessante, e o Abílio fez questão de mencionar isso, Alípio, né, de São Paulo, Alípio, né, que iniciou, Alípio, iniciou a conversa dele um pouco enfocando isso, né, o trabalho de vocês, né, e não é uma encenação, é um trabalho fruto de uma pesquisa muito árdua, então... e trazer isso provoca a nossa geração, né, que a gente é filho da geração de 68, para resgatar, para pautar isso, né, para não deixar isso ficar por debaixo dos tapetes, né? A ditadura é uma ferida que o Brasil e que a nossa geração ainda não cicatrizou, né? E isso tem uma repercussão não na geração deles, mas na nossa também. Então, se a gente não conhece nossa história, a gente tem pouca possibilidade de conseguir superar ela, ou pelo menos de não repetir. Então, a comissão de anistia, o projeto de vocês, tem todo o mérito e é muito melhor do que a gente ficar ouvindo palestras e seminários sobre a ditadura, porque não cria significado. Então, as professoras podem ficar relatando aqui, mas, enfim, a linguagem cênica, a linguagem artística, ela tem uma potencialidade muito maior. Então, para a nossa geração, isso é né, eu nunca tinha visto. Eu acho que a galera aqui da minha geração também nunca teve oportunidade da gente ver algo encenado pela gente, né, pela nossa geração. Porque essas pessoas que viveram essa história, elas vão ser sempre, é muito fácil para quem está segurando o arquivo, para quem está defendendo o silêncio, é muito fácil dizer que essas pessoas são ressentidas, que essas pessoas são, o que mais que eles falam? Revanchistas, que essas pessoas, que isso é coisa do passado, né? A gente fala isso na peça, isso é coisa do passado, eu olho para o futuro. Esse discurso está muito difundido na sociedade, está muito difundido. Então é uma tarefa nossa, dizer, não, isso aí não é coisa do passado, eu quero saber essa história, eu quero passar por... Eu estou grávida, eu quero realmente que minha filha saiba o que foi, é filha, é menina, que ela saiba o que foi a história desse país. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Eu acho que nós fizemos o certo lutando da forma que a gente acreditava. Não gosto de ouvir as pessoas que dizem que cometemos um grande erro. Acho que não cometemos. Né? Todos os companheiros que foram assassinados, que lutaram, né, que deram suas vidas, é porque a gente realmente acreditava num mundo novo. Um mundo socialista, um mundo de homens e mulheres novos homens, nova cultura, nova economia, muita democracia e muita liberdade. E muitos de nós demos as nossas vidas, outros ainda estão por aqui para contar um pouco a história e lutar para que a história verdadeira ela realmente apareça. Mas eu percebo, como estudante do ensino médio, do ensino fundamental, como a gente aprendeu superficialmente tudo sobre isso. Como a matéria é bem resumida nos livros, como os professores não fazem questão de falar sobre isso. Como eu cheguei na universidade sem saber absolutamente nada. Aconteceu, a gente sabe que aconteceu, mas muito superficial, não entendi nada do que aconteceu de verdade, quais foram os resultados disso, o que acarretou para o país, como disseram, o que a gente vive hoje ainda. E eu queria saber se existe algum projeto, se vocês têm conhecimento de algum projeto para mudar essa história nas escolas, para que os alunos aprendam de verdade, para que os professores conheçam mesmo, para poder passar isso. Porque não é o que acontece, eu acompanho os meus primos mais novos que estudam isso, e eles continuam nesse círculo sem fim de ninguém sabe nada, todo mundo ouve só falar, mas ninguém sabe de verdade o que está acontecendo. Na Universidade de Campinas, no arquivo de Galo Aivoto, existe uma pesquisa feita pelo IBOP 15 dias antes
do golpe, em que o apoio ao presidente João Goulart e o apoio a cada uma das suas reformas de base, foi uma pesquisa grande, era assim, de 70%, 60%, 80%. Ora, dar um golpe contra tanta força, sem violência não ia. E o regime também não se manteria sem essa violência. Isso é importante a gente entender, por uma razão simples. A violência era programa. A violência não era um apêndice do programa. Não aconteceu por acaso. O que esse golpe destrói? Caso o que estava previsto no programa de reformas de base tivesse sido aprovado, vou dar só uns 3 exemplos para não perdermos muito tempo. O salário mínimo no Brasil hoje, em vez de ser de R$620, de acordo com o cálculo do DIEESE, portanto não cálculo meu, seria de R$ 2.600 a R$ 2.800. Isso tem a ver com a vida de cada um aqui, e de seus pais, e dos filhos, e de tudo. Caso fosse aplicada a política, o programa de reforma de base, teria havido uma reforma agrária nas margens das grandes rodovias, das grandes ferrovias e dos açudes. Isso significava não só terra, mas transporte da mercadoria para os centros consumidores. Isso significaria alimentação em abundância e a preço bem mais barato para todos os trabalhadores. O terceiro ponto que eu vou tocar, e vou parar aí, porque é imenso o programa, nós teríamos hoje, como propunha o programa de reforma de base, escola pública, universal, gratuita e de boa qualidade em todos os níveis. Mas era preciso acabar com isso. Era preciso privatizar o ensino no Brasil. Com essas 3 coisas, nós já víamos como a nossa vida seria diferente. E é muito importante entender isso, porque a ditadura não é uma coisa que ficou lá atrás, ela está aqui conosco. O resultado é esse. Todas as dificuldades que vive o nosso povo. Eu queria primeiro cumprimentar os responsáveis por esse projeto, por apresentar essa peça, que mostra uma dimensão que é muito importante e muitas vezes não é percebida, não é sentida nesse processo de resgate da memória, que é o efeito que a ditadura teve sobre muitas vidas, houve muitas, como já foi dito aqui, famílias destruídas e pessoas que perderam muito nisso. Então, esse trabalho é muito importante, porque dá essa dimensão humana aos efeitos que esse projeto político, que o Alípio Freire tão bem explicou, sobre indivíduos, sobre pessoas, sobre seres humanos. O aspecto que o colega mais jovem colocou, a razão dos estudos que são feitos, a razão dessa própria peça, A Filha da Anistia, é justamente trazer à luz as informações que foram sistematicamente ocultadas. Ocultadas, gerações não tiveram acesso completo a essa informação. E pior do que isso, tiveram versões falsas, versões deformadas. E um dos lemas fundamentais de quem luta pelo resgate da memória é justamente saber que um povo, uma sociedade que não tem conhecimento real do que aconteceu no seu passado, corre o risco de repetir os erros do passado. E nós, evidentemente, queremos
e lutamos por isso e procuramos contribuir nesse sentido, que a sociedade não permita que essas coisas voltem a acontecer no Brasil. Primeiro, que chama muita atenção e que eu estava falando para vocês, são dois jovens, bem jovens, e a gente da velha guarda que viveu essa época, quando vê dois jovens como Carolina e Alexandre empunhando as nossas bandeiras, porque eles estão empunhando as nossas bandeiras, as bandeiras que nós levantamos, a luta que nós fizemos contra a ditadura militar, quer dizer, ela não terminou. Muita coisa a ser feita, que terminou a ditadura, a gente vive uma democracia, mas muita coisa ainda precisa ser revista, mostrada, debatida, esclarecida, explicada, e como mesmo a peça diz, quer dizer, sem passar limpo o nosso passado, a gente não caminha seguramente para o futuro. Então, acho que a peça é fantástica, o trabalho de vocês é fantástico, eu quero parabenizar e me colocar aqui à disposição de vocês. Parabéns. Vai falar um pouco assim, espero realmente que essa comissão me dê algumas respostas, que são respostas sobre a vida da minha família, sobre a minha própria vida. Eu quero me entender melhor, eu quero saber o que meu tio falou quando foi torturado, eu quero saber, inclusive, o que ele não falou também. Eu quero saber quanto tempo ele resistiu. Eu quero saber o que foi feito do corpo dele. Meu pai acreditava que ele tinha sido jogado ao mar, como muitos outros. Quero saber que mar foi esse. Eu quero chegar nessa praia e ter um momento ali. Eu não tenho esse direito. Eu quero saber se a morte do meu avô, se tem alguma coisa a ver com isso, porque foi na semana logo seguinte ao AI-5, e o cemitério aqui, o Campo da Esperança em Brasília, estava cheio de militares esperando meu tio, que teve que ser segurado pela polícia em Goiânia para não vir para cá. E o seu pai também. E o meu pai também. Quero saber o que meu pai falou na tortura dele aos 16 anos, que fez ele chegar em casa e não se reconhecer ao olhar no espelho. Um desaparecimento de corpo, naquele tempo, envolvia 5 crimes. O primeiro, porque ninguém era preso. Preso existe um mandato judicial. Éramos todos sequestrados, nas nossas casas, nas ruas, nas esquinas, no trabalho, na escola, sem mandado judicial. Depois, eram todos levados para cárcere clandestino, segundo crime, porque as famílias e advogados iam procurar e ninguém sabia onde estava. É o segundo crime. O terceiro crime, interrogados sob torturas. Quarto crime, assassinato. Quinto, ocultação do cadáver. Então nós estamos frente a um caso como esse aqui é relatado, dos corpos dos pais da garota, frente a 5 crimes. O importante é que não se entre nessa questão que é uma exigência de recuperação da história ressentidamente. Não se trata de vingança, não se trata de ressentimento. Que ressentimento? Por isso que eu fiz a pergunta, que ressentimento ele tem? É jovem demais para ter passado por isso. Perguntei se teve familiares que vivenciaram isso. Não, é uma consciência que se abriu em função de que está atento ao significado da história, está construindo uma formulação. O meu ressentimento é não ter acesso à verdade. Esse é o meu ressentimento. Nem eu, nem Carolina não tivemos parentes envolvidos em nenhum episódio de tortura, de prisão, de sequestro, de assassinato, nem nada disso. Nós, simplesmente, como atores, a gente acredita que o ator e que a arte e a cultura têm uma função social, como qualquer outra profissão. E eu acredito que... Obrigado. Eu acredito que essa função é olhar para o nosso tempo, refletir e poder disseminar a reflexão, gerar reflexão. Então, a gente olhando para o nosso tempo agora, eu me deparava com uma série de questões, uma série de problemas mas onde é que está a raiz disso? A raiz disso está num passado tão recente que não se discute, que pouco se discute, ou que poucos registros existem, Então,
Eu cansei de ouvir meu pai e meus tios falarem, no meu tempo a escola pública era melhor que a particular. E eu, poxa, que pena, né? Por quê? Por quê? Porque a partir do regime ditatorial, a educação pública foi sucateada, né? E tiraram filosofia e colocaram o SPB, né? Então, o meu ressentimento está no texto da peça, né? Eu não posso me conformar em deixar para minha filhinha que acabou de nascer um futuro de mentiras. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui parado. Então esse é o meu ressentimento. A peça chama a gente para, ainda aqueles que não viveram esse período, saibam que ele está presente, né? E que nós precisamos estar em condições de compreensão e de ativação das nossas energias para que os acontecimentos não levem a novos retrocessos, a novas recaídas. O nosso presente, as dificuldades do nosso presente para a classe trabalhadora e o povo em geral, é a continuidade daquela ditadura, é o resultado permanente daquela ditadura. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma coisa que diz respeito só à minha geração e do Geraldo, do José Geraldo. Nós estamos falando uma coisa que é de cada um de nós. O hospital da minha universidade chama hoje Hospital Universitário de Brasília. Quando ele era anterior à sua inserção na UNB, ele se chamava Hospital Emílio Médici. Hoje, nós temos lá guardados, inclusive, não é, Gilles? Cerca de 6 esqueletos que estão lá a 3 chaves, literalmente 3 chaves. Só abre o cofre com 3 chaves, uma com o quartel designada pela Justiça, a outra pela Secretaria de Direitos Humanos e a outra, agora não me lembro qual a terceira chave, né? E esses esqueletos estão lá à espera do desenvolvimento de tecnologias